A nossa reflexão hoje está no livro de Daniel. No livro de Daniel. Nós vamos aprender aqui no livro de Daniel, no capítulo 1 de Daniel, nós vamos aprender sobre a fidelidade de Deus. No livro de Daniel, nós sabemos que Deus é fiel. Nós sabemos que a fidelidade do Senhor dura para sempre, de geração em geração. Nós sabemos que é um atributo de Deus, fidelidade. Mas a fidelidade de Deus, ela também exige para que se cumpra essa palavra em nossas vidas. A Bíblia requer de nós algumas posturas que seja de acordo com a ordenação de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. É comum nós queremos que Deus cumpra a fidelidade dele nas nossas vidas, mas não é comum nós queremos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. E às vezes, ou algumas vezes, nós somos colocados numa situação de grande desafio para a nossa fé. Eu fico pensando nesse tempo agora, nesse tempo chamado hoje, eu fico analisando que, apesar de tudo o que está acontecendo, tem uma coisa que devemos ter um olhar espiritual, um olhar além do olhar natural, de olhar só para as circunstâncias, a enfermidade, o vírus, esses problemas que surgem, que a gente vê, mas eu olho além disso, eu tenho um olhar espiritual para isso. E o grande desafio, o desafio que nós temos hoje é de permanecer firme na fé. Sabe, às vezes eu fico pensando, muitos cristãos, eles, no tempo normal, no tempo natural, sem pandemia, sem questões políticas, sem nenhuma crise, muitos deles já são frágeis na fé. Alguns não são consistentes, persistentes com a sua fé. Aí eu me pergunto, e numa situação dessa, que o crente não pode ir na igreja, que o crente não pode estar junto adorando a Deus, que vários fatores, como é que vai estar a sua fé? É um grande desafio permanecermos firmes neste tempo. Eu comecei a pensar sobre isso. É um grande desafio permanecermos firmes na fé nesse tempo. E nós precisamos sabermos como viver nesse presente tempo
a nossa fé de maneira que não venhamos desfalecer. Também nós temos um grande desafio nesse presente século, chamado terceiro milênio, século 21. Nós temos o desafio de vivermos os valores que cultivamos da nossa fé no meio de uma geração que vive outros valores. Nós vivemos no meio de uma geração que vive outros valores, que não são os valores da palavra de Deus. E isto também é um grande desafio para o cristão. Esse é um grande desafio para nós, os cristãos. E na reflexão de hoje, nesse estudo de hoje, eu quero trazer esse texto de Daniel, do capítulo 1, o exemplo daqueles jovens judeus, hebreus, que foram levados para a Babilônia, exilados pelo rei Nabucodonosor, e eles foram tentados a se esquecer de Deus e a viver segundo os costumes da Babilônia. Este era o grande desafio. E eu trazendo para os dias atuais, trazendo para nós agora, eu digo que este é o grande desafio também, continua sendo o grande desafio para os crentes. Viver o presente século, onde temos uma geração que nos tenta, nos afronta a esquecermos de Deus, a esquecermos os valores de Deus, para priorizar os valores deste mundo, os valores contrários ao propósito de Deus. E isso, de certa forma, me deixa pensativo e a fazer uma reflexão para que nós estejamos atentos, apercebidos, para nós não cairmos neste laço tentador do mundo presente com suas propostas. Sabe, uma das coisas mais comuns que nós ouvimos no presente século é as pessoas dizerem assim, e isso até alguns cristãos dizer, mas todo mundo faz isso. No dia que você toma uma postura diferente, você toma uma atitude para viver de acordo com a vontade de Deus, as pessoas vão dizer para você, não precisa disso, todo mundo faz desse jeito, e por que você quer ser diferente? Por que você quer agir diferente? Aí eles vão dizer, as pessoas vão chamar você de careta, as pessoas vão zombar de você. Não precisa. E o que ocorre é que muitas pessoas terminam abandonando a sua fé, deixando de lado os seus valores e enveredando por este caminho que é muito perigoso, que é muito complicado e que o resultado não será o melhor.
E é por isso que eu quero, nesta manhã, trazer esta reflexão para nós, baseada no livro de Daniel. Quando aqueles jovens foram tentados, não só a esquecer de Deus, mas viver segundo os costumes de outras religiões, de outra religião, de outro povo. Aí me vem a pergunta: será que eles passaram no teste? E vem a segunda pergunta: será que você passará também no teste? O propósito desse estudo de hoje, o objetivo dele é ajudar a sermos mais ousados em confessar a nossa fé. Precisamos ser ousados para confessarmos a nossa fé. Precisamos ganhar respeito das pessoas que nos conhecem, mas isso nós vamos adquirir esse respeito a partir do momento da nossa fidelidade para com Deus. Para mim, no meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, o Evangelho hoje tem sido, digamos assim, difícil de se pregar, difícil assim, não é assim, porque todo mundo pode falar, mas assim, das pessoas acreditarem no Evangelho, muitas vezes é por causa da fragilidade dos crentes em se dobrarem, em se renderem ao sistema, ao mundo atual, aos costumes do mundo atual. E aí as pessoas não veem uma diferença na vida do cristão. E é por isso que às vezes diz assim, mas eu conheço alguns crentes que fazem do mesmo jeito assim. E por que você está querendo ser diferente? E aí, às vezes, o crente que não está apercebido, não está vigiando, aí diz, é mesmo, eu vou fazer igual aos outros, e termina enveredando, trilhando por aquele caminho que não é o caminho que Deus trilhou para ele. Então, nós precisamos entender isso. E Daniel, no capítulo 1, o versículo 1 e 2, nós encontramos o seguinte texto. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou, quer dizer, tomou posse. O rei, o seu exército veio e sitiou, quer dizer, cercou Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá. Eu não sei, se você ler essa palavra, você vai perceber que foi o próprio Deus. O rei Jeoaquim tinha um exército enorme, poderoso. E Deus não foi assim o rei, não, eu vou lá e vou sitiar Jerusalém, vou lá. Não, foi o próprio Deus. Leia aqui, ele diz assim, o Senhor lhe entregou. Deus entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus, e este
A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Que coisa impressionante! O próprio Deus pega o seu povo que é escolhido, separado. Aí nós temos que fazer algumas perguntas. Por que Deus fez isso? Aí não foi Deus que consentiu, foi o próprio Deus que entregou. Significa que Deus tirou a proteção dele, tirou assim, por um tempo, a proteção que ele tinha pelo seu povo. Então o rei conseguiu, porque quando Deus está na frente, nenhum inimigo consegue tocar em nós. Mas Deus então disse, tá bom, então agora tem que perguntar por que Deus permitiu isso ao seu povo. Deixar que o rei levasse ao cativeiro o seu povo. E aí onde nós começamos a pensar para tirarmos algumas lições desse acontecimento. Para fazer uma reflexão de pensarmos por que Deus permitiu isso. Jerusalém foi sitiada pelo exército de Nabucodonosor. Isto aconteceu mais ou menos por volta do ano 605 a.C. E Nabucodonosor não era rei da Babilônia ainda, mas era o corregente com o seu pai Nabucodonosor, que o seu reinado começou no ano 604 até o ano 561 a.C. Aí agora a nação de Daniel, na época desse sítio de Jerusalém, ele recebeu alguns utensílios de ouro tirado do templo e os levou para a casa dos seus deuses. Aí aquilo que era sagrado para os judeus, agora foi levado para o templo pagão, os deuses da Babilônia. E agora a nação de Daniel não é a mesma. Daniel estava na sua nação, mas agora ele estava em outra terra. Parte do seu povo é levado ali para a Babilônia. Daniel pertence à primeira deportação e, juntamente com ele, muitos dos jovens de boa aparência. Quando o rei sitiou Jerusalém, então ele pega os mais jovens, os de boa aparência, porque esse era o mandato do rei. Em outras palavras, a elite da sociedade foi levada para o exílio babilônico, a elite. Aí, quando pensamos na diferença entre os assírios e os babilônicos, quando os métodos de torturas, de tratamentos dos povos dominados, podemos perceber a grande bênção de o povo de Judá ter caído nas mãos dos babilônicos. Porque em outros reinos, o povo era maltratado, era judiado, era espancado, torturados, né? E os assírios, eles eram cruéis e costumavam espalhar os habitantes nunca permitindo que habitassem juntos a outras nações. Com os assírios acontecia a morte do povo
e acontecia a morte das nações. Já os babilônicos geralmente agrupava os exilados e dava certa liberdade para praticarem a sua religião e viverem os seus costumes. Essa era uma grande diferença. Mas, sem dúvida alguma, ser exilado era a situação perturbadora para a vida de um povo acostumado a servir a Deus livremente. Era muito perturbador. Mesmo com a liberdade, eles tinham o risco de serem influenciados pelos costumes estrangeiros, pelos costumes daqueles povos, por sua religiosidade. A situação cobrava então daquele povo uma fé genuína e um compromisso com Deus. A situação daquele povo naquela época exigia isso. E aí eu trago novamente para nós, nos dias atuais, que também, no mundo em que vivemos, no presente século, corrupto, perverso, exige de mim e exige de você, de nós, os cristãos, uma postura de uma fé genuína e um compromisso sério com Deus, para podermos sobrevivermos e não naufragarmos na nossa fé. E não negarmos a nossa fé. E não retrocedermos na nossa caminhada. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que necessitamos de perseverança. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Este é a orientação da palavra de Deus. Agora, o desafio de Daniel e daqueles jovens e daquela elite que foi levada para o cativeiro, o desafio era testemunhar desse Deus vivo no meio de uma geração e de um povo idólatra, um povo pagão de costumes diferentes. E eles foram levados até a ser instruídos nas práticas da religiosidade ali daquele reinado. O versículo 3 ao versículo 7, nós encontramos essa explicação. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, douto em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhe o rei a ração diária, o alimento diário, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel ele colocou o nome de Beltesazar, a Ananias ele colocou de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Ponto. Amados, eu vou só aqui para a gente descontrair. Como é que nós conhecemos sempre
os jovens daqui do livro de Daniel. Nós falamos mais nele com os nomes próprios deles, ou nós sempre os chamamos com os nomes dos que foram dados a eles na Babilônia? Geralmente a gente, quando fala desse jovem, a gente fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses não eram os nomes deles. Olha lá o nome destes jovens: Daniel, que foi chamado Belsazar, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes dos judeus, dos jovens. Mas quando chegaram no reinado babilônico, aí mudou-se então o nome, os nomes deles. E Nabucodonosor, então, ele usa a estratégia de ensinar aos jovens. E ele escolhe justamente os da linhagem real. E dos nobres. Isso significa que aqueles jovens, eles eram jovens judeus, hebreus, mas eles eram cultos, eles tinham estudados, eram jovens sábios. Digamos que eles eram formados, e o rei então escolhe estes. Ele diz: eu quero os sábios, os melhores, os que têm conhecimento, o que tem ciência. Eu quero eles, que eu quero ensinar agora os preceitos do reino dele, para que eles assistissem ou prestassem serviço ao rei. Esse era um grande desafio. É como se você, como cristão, você vai para um lugar onde você vai trabalhar para uma empresa ou em outro lugar, e lá o povo tudo é pagão, e o povo lá faz tudo de acordo com os costumes dele, e quando você chega naquele lugar, eles querem que você faça a mesma coisa. Eu fico pensando aqui, presta atenção comigo, o exemplo que me foi trazido agora. Um jovem cristão que vai para a marinha. Nem todo marinheiro é cristão, é um crente. E eles embarcam naqueles navios, passam 2, 3, até às vezes 4 meses em missão pelo mar. E ali tem muitos que praticam suas religiões, fazem suas festas, têm seus momentos de lazer com bebida e etc. Mas de repente o cristão não participa. Ou então o cristão vai participar também das rodadas, das festas. Ele está ali isolado, não tem ninguém para acompanhar ele. É um grande desafio. É você estar numa empresa onde não tem um crente, você é o único crente lá, e às vezes você é tentado para você praticar coisa que não condiz com a sua fé. É mais ou menos a mesma coisa. E aí é o grande desafio que nós temos de testemunhar da nossa fé. Aqui nós temos, nesse relato, era uma grande oportunidade que aqueles jovens tinham de servir a Deus no palácio. Era também um grande risco para a fé daqueles jovens. Eles tinham a oportunidade de testemunhar da sua fé àquele povo, mas ao mesmo tempo era um risco grande que eles tinham de cair, de desviar da sua fé. Era um risco. Duas coisas: ou eles se mantinham firmes na fé ali, ou eles
iam enveredar pelo caminho dos deuses, dos sacrifícios e de tudo mais. E quando eu trago essa reflexão aqui, queridos, eu penso que hoje é do mesmo jeito. Nós somos diariamente desafiados. É um grande desafio sermos um cristão verdadeiro nesse presente século. Com tantas coisas que nos rodeiam, que nos cercam, que nos são oferecidas. Às vezes uma oportunidade, alguém diz assim, eu vou lhe dar uma oportunidade de determinado trabalho, determinado emprego, mas você tem que fazer isso. E às vezes isso vai contrário à sua fé. E você diz, tá bom, eu topo. Mas você precisa ter um compromisso muito grande com Deus para você testemunhar da sua fé diante daquele desafio. Não é que você diga, não vou aceitar. Às vezes é necessário aceitar. Mas você precisa levar muito a sério a Deus para você testemunhar de Deus e não cair e não se desviar da fé. Este é um grande desafio. Então, assim como aqueles jovens passaram pelo grande desafio, nós também no século 21, terceiro milênio, também enfrentamos os nossos desafios. Amém? É um grande desafio mesmo. Ali tinha um palácio na região Mesopotâmia, era o primeiro símbolo do poder. O segundo símbolo era o templo pagão. Esses dois dominavam toda a vida dos seres humanos naquela época. A própria religião vivia a serviço do rei e para justificar os mandos e os demandos do próprio rei. Ele mesmo era a própria personificação da divindade. O próprio rei queria ser Deus, queria ser adorado. Quando a gente lê o livro de Daniel, lá na frente você vê o rei mandar construir uma grande estátua e querer que todos se dobrem diante dela, porque a estátua era a esfinge do rei, né? Tinha a sua aparência e as pessoas tinham que adorar a ele. Então ele era a personificação do próprio Deus para eles. E esse era um grande desafio para aqueles jovens. Estavam colocando à prova a sua fidelidade ao Deus vivo e poderoso. E quero dizer para os amados irmãos que ainda hoje Deus permite situações dessa natureza para que nós venhamos provar ou sermos provados e aprovados diante desses grandes desafios que nós enfrentamos para propagar e demonstrar a nossa fé ao Senhor. Às vezes, ao sermos persistentes e ao demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus, isso pode acarretar para nós algumas inimizades. Pessoas que vão deixar de ter contato, de não querer falar conosco mais, de não querer, porque eles vão dizer, eles defendem muito a fé deles, eu não quero conversa com eles. Pode também trazer perseguições para nós. Mas o que Deus espera de cada um de nós é a nossa perseverança, é o nosso testemunho de fé. Eu sei que você que está me ouvindo já sabe o final da história de Daniel, dos 3 jovens, mas
eu estou trazendo a luz da palavra de Deus para nós hoje. Porque hoje eu sempre tenho dito, quando eu tenho alguma oportunidade, que a fé de muitos cristãos hoje é muito superficial. Muitos cristãos cedem facilmente aos apelos do mundo. Alguns até dizem assim, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: pastor, eu consegui um determinado emprego, mas eu não vou porque lá é assim assado. E eu tenho medo de ir lá. Então, amados, isso demonstra uma fé frágil. Porque quem tem uma convicção e a certeza e a fidelidade e um compromisso com Deus, ele diz: eu vou, mas eu vou testemunhar da minha fé. E vou permanecer firme na fé. Não vou negar a minha fé. E este será a nossa caminhada. Irmãos, enquanto nós estivermos peregrinando aqui nesta vida, enquanto estivermos andando neste mundo, nós somos colocados à prova todos os dias. Nós somos colocados à prova agora, nessa quarentena. Somos colocados, estamos em casa. Aí você pode dizer: mas estamos em casa, com a família, a esposa, os filhos. Somos tentados em quê? Somos tentados a tantas coisas. E nós precisamos ter uma postura, uma posição muito séria diante de Deus. Então, amados, o rei, obviamente, tinha em mente, ao educar aqueles jovens, como diz aqui, ter uma forma de como estar ligados ao povo exilado. Até a dieta alimentar daqueles jovens era a do próprio rei. Ele diz: eles têm que comer o que eu como, eles têm que beber da bebida. Para alguns poderia ser um privilégio. Pense, um povo que talvez que não comia determinadas comidas e determinadas bebidas, vinhos de alta qualidade. Só quem bebia aquele vinho era o rei, só quem comia determinadas comidas era o rei. Mas de repente agora o rei diz: esse povo exilado, que é escravizado, agora vai comer a minha comida e vai beber a minha comida. Isso seria um privilégio para muitos. Mas o crente, o servo fiel, ele sabe, ele tem discernimento do que é bom e do que não é bom, do que lhe pode fazer mal e do que não pode fazer mal. Então, era um negócio complexo. Eles poderiam dizer assim: que coisa boa, e agora nós vamos comer a mesma comida do rei durante 3 anos, tempo suficiente para alguém aprender os costumes e a língua de outro povo, e deveriam se apresentar diante do rei. Que coisa maravilhosa, né? Mas não era. Aqueles jovens, eles não entenderam desta maneira. Eles sabiam o risco que estavam correndo se aceitasse comer das iguarias e as bebidas daquele rei. Entre os jovens escolhidos, quando nós lemos, Daniel, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa misericordioso é Yahvé, ou Yahvé é misericordioso. Misael significa quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? E Azarias significa Yahvé ajuda, ou Deus é o nosso ajudador.
numa linguagem mais clara. Esses nomes foram mudados. Aí veja bem, Daniel mudou para Belsazar, significa, Bel é proteja o rei. Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Você vê que os nomes foram colocados de acordo com os deuses da Babilônia. Mesaque, quem é como Vênus? Veja bem que o outro era quem é como Deus. Agora eles invertem. Quem é como Vênus? E Abednego, servo de Nego. Respectivamente, os seus nomes foram colocados de acordo com os deuses da Babilônia. E eles deveriam passar por uma mudança radical na mente, iam ser instruídos, onde ficaria sua fidelidade então a Deus diante disso. Poderiam mudar, além do nome, até mesmo o seu coração. Então o desafio era muito grande para aqueles jovens. E eu quero novamente enfatizar que também nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios, de permanecermos firmes na nossa fé, nas nossas convicções, ou cedermos aos apelos do mundo. Às vezes até parece que é bom. Eu fico analisando, às vezes eu fico pesquisando e vendo, às vezes não precisa nem pesquisar, já chega até nós. Tem coisa, hoje, com a internet, com acesso às redes sociais, tem coisa que a gente nem precisa pesquisar, já vem, aparece. E aí eu estava vendo um clipe de alguns cantores gospel, cantando com pessoas do mundo. Aparentemente as pessoas dizem, olha, aquele cantor do mundo está cantando com o irmão tal. Aí juntou macumbeiro, juntou um padre, juntou os cantores gospel. Vamos cantar umas canções aqui. E aí eu fico pensando, seria bom, isso é agradável? O que isso vai levar aonde? Então a gente tem que analisar, nós não podemos deixarmos ser levados pelas coisas que o mundo vai oferecendo. Nós temos que, analisar coisa por coisa. Então, queridos, eu quero finalizar esta reflexão aqui, já quero finalizar, depois dessa explanação, desse desafio de não se contaminar, de não se envolver, de não aceitar o vinho que o rei bebia e tudo isto, eu quero levar a um ponto que é o ponto de aplicação desta lição nas nossas vidas. Na experiência de Daniel e dos seus companheiros, nós podemos tirar algumas lições muito importantes para nossas vidas. Você pode ler, aproveitar o fim da tarde, o resto do dia, para ler o livro de Daniel. Faça um desafio para você. Lê o livro de Daniel todo hoje. Todo o livro de Daniel. Do capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel. É pouco. São poucos capítulos, 12 capítulos. Você lê e você vai entender e vá lendo com esse olhar como é que Deus permitiu, como é que aquelas pessoas se comportaram diante dos desafios. Eles não estavam na terra dele, eles não estavam nos costumes deles, eles não tinham templo para Deus, eles não tinham lugar para adorar a Deus. É tanto que quando foi baixado o decreto para que ninguém orasse, invocasse outro Deus, que era uma tentativa de parar Daniel de orar. Eu estava dizendo para uns colegas que estava dizendo, fecharam os templos, agora estão proibindo. Não, ninguém está proibido não, irmãos.
de cultuar a Deus, de invocar o nome do Senhor, e mesmo que houvesse um decreto dizendo não pode orar, a gente ia continuar orando, porque a gente só não pode obedecer a um decreto, determinadas leis, que vá contra a nossa fé, os nossos princípios. É o que ocorre nos países onde os cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Eles não negam a sua fé. Então, 4 coisas que nós vamos observar aqui nessa reflexão. Primeiro, a fidelidade a Deus está acima de tudo e de todos. Coloque isso no seu coração. A minha e a sua fidelidade a Deus está acima de tudo e de todos. Se eu tiver que fazer alguma coisa que vai contrário à minha fé, então eu prefiro permanecer na minha fé do que negar a minha fé. Eu prefiro ter meu compromisso com Deus do que negar o meu Deus. Se amo a Deus acima de todas as coisas, todo o meu viver é tomado por esta consciência. Deus em primeiro lugar, acima de tudo. O trabalho, os estudos, a diversão, a família, as amizades, as atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, etc., são tratados como importantes dádivas dadas por Deus e que Ele está abençoando todo o nosso ser. Deus é a minha prioridade número 1. Quando nós colocamos Deus como prioridade número 1 na nossa vida, nós vamos ter mais capacidade de vencer os desafios. Este é o exemplo quando nós lemos o livro de Daniel, quando o rei disse que se as pessoas não se dobrassem diante da sua estátua, seria lançada na fornalha. Aqueles jovens disseram que diante de outro Deus eles não se dobrariam, porque eles tinham colocado Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O rei deu mais uma chance para eles, disse: se dobre, vou mandar tocar outra vez, eu gosto de vocês, vocês estão aqui no meu palácio, são gente boa. E ele disseram ao rei: ainda que se você quiser, pode me jogar, e o meu Deus, se ele quiser livrar, livra, se não quiser, não livra, mas nós não vamos nos dobrar diante do teu Deus. Pronto, acabou. E o resultado dessa fidelidade e desse compromisso desses jovens para com Deus foi que, mesmo sendo lançado, Deus não livrou. Deus não disse: não, são meus servos, eles não vão para a fornalha. Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, e Deus então foi com eles. Deus esteve com eles lá dentro, aleluia. Deus esteve com eles lá na fornalha e disse: se você não me negou, eu vou estar com você também. Que coisa! É aí quando Deus entra em ação, querido, conosco. Quando nós temos um compromisso com Deus, Deus chega junto. Aquele jovem disse: nós não vamos nos dobrar. Vai para a fornalha. Deus diz: eu vou com você, mas eu vou tirar você de lá. E Deus tirou o jovem de lá ileso, sem nenhuma queimadura, sem nenhum dano, nem suas roupas queimaram. E o resultado foi: o rei reconheceu que o Deus daqueles jovens era maior do que os deuses dele. Amados, é isso que o mundo está precisando ver. Jovens, homens e mulheres que tenham compromisso com Deus no presente século. Que as pessoas vejam que o crente, o verdadeiro crente, não se dobra. Aí eu me lembro aqui de um irmão lá em Itapipoca. Ele trabalhava numa empresa e lá na empresa havia uma determinada corrupção do pessoal da prefeitura e etc. E aí chegaram para ele e disse: olha, você tem que fazer determinada coisa que era contrário à fé dele. E ele disse: olha, eu não vou fazer isso. Aí o patrão, o chefe dele disse:
então nós vamos tirar você. Ele disse, não tem problema. Se você quiser me tirar, pode tirar, mas eu não vou fazer uma coisa errada que é contrária à minha fé. O homem demitiu ele e ele depois se tornou um outro empresário, abriu um negócio para ele, um comércio, e foi viver a vida dele abençoada no Senhor. Então, às vezes, nós somos provados, mas nós precisamos ser aprovados. Deus não permitiu que aquele povo fosse provado para destruí-lo, mas pelo contrário, para nos dar essa lição maravilhosa de que vale a pena quando nós colocamos Deus acima de tudo. Vale a pena colocar Deus acima de tudo. Isso no trabalho, isso na escola, isso na família. Nós temos familiares que não são crentes, que têm ideias diferentes da nossa, mas nós temos que manter a nossa postura de coragem e de testemunho para o mundo. É isso que Deus espera dos seus servos. Amém? A segunda coisa, devemos ter convicção a respeito dos nossos valores. Eu tenho que conhecer os valores que eu defendo. Não são os valores do mundo, mas os valores pautados pela palavra de Deus. Eu acompanho e vejo que no meio político, no Brasil, há muitos cristãos que estão em posição de destaque na política, no judiciário, no legislativo, muitos cristãos, mas eles mantêm lá a sua postura como cristão. Eles estão no meio de um povo ímpio que só quer fazer coisas erradas, que denigra a imagem de Deus, que nega a Deus e que faz tudo, mas eles permanecem na sua postura. E as pessoas até o respeitam. Quando ele chega, ele diz assim, olha, o fulano de tal chegou, a gente tem que mudar até a maneira de falar com a presença daquele crente. Eu sou uma pessoa que tenho essa experiência. Às vezes eu chego em determinados lugares que as pessoas vivem do seu bel prazer, e quando eu chego assim, as pessoas dizem, olha, o seu tertuliano chegou, o pastor chegou, a gente, se estava fumando, não fuma, se estava bebendo, pastor, me desculpa, eu estava bebendo aqui, mas não vou beber mais depois. Quer dizer, há um certo respeito por causa do seu testemunho. E é isso que Deus está esperando do nosso tempo, de nós como cristãos nos dias atuais. É ter uma postura pautada com os valores bíblicos da palavra de Deus, para que as pessoas respeitem e temam a Deus através do nosso testemunho. Mas não tem sido muito assim que a gente tem visto nos dias atuais. Amado, se Daniel não tivesse uma posição firme, convicta, de dizer, não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, se ele não tivesse dito, primeiro, onde é que estava o desejo? Era só dizer assim, não, a gente não quer comer essa comida, não. Não, eles determinaram. Eu sempre digo que a gente só vence o pecado quando você determina dizendo para o pecado, eu não vou ceder aos seus apelos, às suas propostas. Aí você consegue vencer. Mas se você é flexível, sabe, nós vivemos um tempo em que os crentes são flexíveis. Não, a gente tem que ser mais flexível, não pode ser muito duro, não podemos ser radicais. Pelo contrário, nós temos que ser radicais. Se tem alguém que tem que ser radical, são os crentes. Os servos de Deus. Tem que ser radical na sua postura, nas suas atitudes, no seu comportamento, com os seus valores, com os pensamentos, com os sentimentos, em tudo. Eles têm que ser radical mesmo. Porque nós não estamos servindo a um Deus morto. Nós estamos servindo a um Deus vivo. Amém? A terceira coisa que nós encontramos é que a nossa fidelidade nos traz recompensas.
A fidelidade daqueles jovens foi recompensada. A recompensa nem sempre, às vezes, é visível. Não podemos calcular a recompensa em ver muitas pessoas sendo abençoadas por nosso intermédio. Não podemos. A certeza maior é que Deus está conosco e nos dirige sempre para os melhores lugares e as melhores decisões. As consequências dessas decisões são a nossa recompensa. Amados, Deus recompensou aqueles jovens. Eles viram a glória de Deus. Imagina a alegria daqueles jovens quando viram o rei baixar um decreto dizendo: o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael, o Deus de Azarias, é o Deus de todos os deuses. Imagina a alegria daqueles jovens. Imagina a alegria deles de saber que Deus o livrou da fornalha. Mas por quê? Por causa da fidelidade deles. Deus é fiel, querido, e permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Mas a bênção de Deus é para os fiéis. Está lá na palavra, está nos Salmos, o salmista diz: a bênção de Deus, Deus procura os fiéis da terra para abençoar. A bênção. E para concluirmos, devemos aplicar este ensino, assim como Daniel e aqueles jovens colocaram nas suas vidas. O quê? Conforme Paulo disse em Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esta é a proposta de Deus para nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos aí ele vem pela mudança de pensamento, pela transformação, pelo comportamento. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santos, agradável a Deus. Isso é um culto racional. O que Paulo estava dizendo era a mesma coisa que aqueles jovens praticaram. Colocaram as suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pronto, eles colocaram. Pronto, ponto final. Como? Aí ele diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esta é a palavra que eu tenho para vocês. O certo é não tomar a forma do mundo, não se transformar, não ficar parecido com o mundo, como se ele tivesse a palavra final. Não é o mundo que tem a palavra final, mas é o próprio Deus que tem a palavra final. O mundo precisa se confirmar ou se conformar. O mundo precisa se moldar e aceitar os nossos valores, e não nós os deles. Não, o mundo é que tem que se adequar aos valores da palavra de Deus, e não nós aos valores do mundo, porque nós estávamos no mundo, nós estávamos nas trevas, e nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui, queridos, para sermos a luz do mundo e para sermos o sal da terra, conforme disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Que o nosso bom Deus nos abençoe e que você seja aprovado diante dos grandes desafios da vida como cristãos. Grandes são os desafios, mas a nossa fidelidade a Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como prioridades nas nossas vidas, nós podemos ter certeza, aconteça o que acontecer, que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, que os leões estejam há 1 ano sem comer. Mesmo assim, Deus vai nos livrar, porque Ele honra aqueles que honram a Ele, que não se dobram diante de outros deuses, que não se dobra diante dos desafios nos propostos pelo mundo.
Seja fiel, permaneça firme na fé. Não aceite proposta do mundo. Não mude, porque o Senhor nos deu um legado. O Senhor Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que o Senhor Deus